Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos tratando, no capítulo 4, da pluralidade das existências. Neste caso, vamos trabalhar aqui o tema justiça da reencarnação. Na questão 171, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? E aí veio a resposta dos espíritos: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E assim termina, a resposta dos espíritos para Kardec. Kardec aqui faz também um comentário até grande, mas importante aqui para o nosso aprendizado dessa lição. Diz o seguinte, Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustentem-no, porém, ele reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. E assim termina o comentário de Kardec dessa questão 171. E fazendo aqui um breve resumo para a gente refletir um pouco, da importância da reencarnação, nós sabemos que um dos atributos de Deus é ser todo bondade, todo justiça. E como é que nós poderíamos fazer aqui uma correlação da infinita justiça de Deus e da infinita bondade divina? Na infinita justiça de Deus, nós entendemos que a reencarnação ela é necessária porque através da razão nós possamos explicar essa infinita justiça e a infinita bondade. Veja, as diferenças que existem quando nós nascemos ali na concepção da vida. Às vezes a pessoa ela reencarna numa família que pode ser pobre, que pode ser rica, os pais podem ter algum problema, numa família um pouco mais desestruturada ou numa família mais estruturada,
ou às vezes o filho nasce com alguma necessidade específica fisicamente um pouco debilitado e os irmãos não. Então assim, a infinita justiça, essas diferenças que ocorrem dentro da reencarnação, quando nós estamos ali, né, iniciando, né, na nossa vida, o espírito ele já é antigo, né? O espírito ele já foi criado por Deus de forma simples e ignorante. Então ele não foi criado naquela concepção no momento em que você vem à vida, né, no mundo terreno. O espírito ele é antigo. Então a infinita justiça de Deus, ela vai explicar essas diferenças, por que nós nascemos naquele contexto, naquela situação, né? O tipo de provação que nós vamos ter depende, porque cada espírito traz consigo a sua história, né? De como foi nas vidas anteriores, nas existências anteriores, né? E o que falta para aquele espírito continuar evoluindo. Então, é feita aquela programação na reencarnação para o espírito reencarnar naquele pai, naquela família, com aqueles pais, com aquela determinada família, né, naquele contexto social, porque é necessário para ele. E muitas vezes nós não entendemos, né, por que um é rico, por que um outro é abastado financeiramente, né, o outro já nasce em condições extremamente dificultosas e às vezes até situações específicas de saúde. A pessoa nasce numa família onde ali você tem uma saúde plena e a outra pessoa não tem. Como é que nós identificamos ou explicamos, né, essas diferenças? Então, a infinita justiça de Deus, ela vem neste ponto nos esclarecer que o espírito às vezes necessita daquela aprovação para continuar o seu aprendizado, o seu avanço moral e intelectual. Então, às vezes, ele vem com uma determinada limitação ou vem com uma determinada dificuldade, porque faz parte do processo da reencarnação. Então, a infinita justiça de Deus, nós conseguimos explicá-la da forma que a reencarnação nos traz, essas diferenças que acontecem. Por outro lado, a infinita bondade, como foi dito aqui. Nós sabemos que os nossos pais, né, nos perdoaram muitas vezes, nos deram apoio quando nós erramos. Isso, um pai e uma mãe humana, né? Ou seja, nós temos aqui intimamente, né, quando nós recebemos um filho, uma filha ou uma pessoa que está sob nossa responsabilidade, nós a perdoamos, nós a amamos, damos diversas oportunidades e chances para que aquela pessoa, né, possa progredir, possa melhorar e seguir a sua caminhada, né, no bem. Agora imagine a infinita bondade divina. Como que seria se nós não tivéssemos, né, essa oportunidade do arrependimento? Então, quando nós falamos o céu, o inferno, o purgatório, se nós perdoamos os nossos filhos com os seus erros, imagine a infinita bondade divina. Ele também nos dá essa oportunidade de melhorar. Não seria justo, né, nós ficarmos ali o tempo todo, né, vamos dizer assim, olha, a pessoa está no inferno, está no purgatório, ou seja, ela não tem mais nenhuma condição, porque ela cometeu uma falha. Se nós perdoamos os nossos filhos aqui na vida humana, imagine a divindade, né? O sol nasce para todos, para os justos, para os injustos. Olha como a natureza ela é perfeita, a natureza ela é divina. Então nós também temos que entender que o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nos dá essa oportunidade. Quando nós erramos, então, obviamente, que nós temos que nos arrepender, não só nos arrepender, mas repararmos os erros que fizemos, né? Então, a infinita bondade também é isso, nos ajuda a progredir as pessoas, porque se nós condenarmos eternamente, onde está a justiça divina? Né? Como que nós faríamos, né, para melhorar, né, a educação moral, a educação espiritual? Nós não teríamos mais nenhum parâmetro, porque assim condenaríamos todos, né, e não conseguiríamos mais ter nenhum tipo de racionalidade naquilo. Porque se nós perdoamos os nossos filhos, amamos aquelas pessoas que estão conosco, imagine a divindade, ou seja, todo dia é uma oportunidade que temos de aprender e melhorar. Então, a reencarnação traz e explica para nós, né, essa infinita justiça divina e a infinita bondade divina. Uma lição muito importante que trouxe pontos assim extremamente, né, esclarecedores, né, da doutrina espírita, porque nos ajuda a reparar os erros, continuarmos firmes, esperançosos, que nas próximas existências, se nós não concluirmos aquilo que está na nossa, né, vamos dizer assim, a nossa missão para essa existência, teremos outras e outras, até que nós possamos chegar, né, na categoria de espíritos puros. Ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.